Perfeito, vamos lá. Anatopato 1, prática, chegando o P1, a gente vai repassar aqui, são aproximadamente 10 lâminas. Também vai ajudar na prova final de anatopato. Eu vou gravar o vídeo com as lâminas da P2 e depois que o professor também der as lâminas. Sempre depois da P2 ele dá uma, duas ou três lâminas extra para somar na prova final. Aí eu vou gravar também esse trechinho, vou anexar esse e colocar, disponibilizar para que a gente possa estudar aí, fazer essa repetição espaçada e não esquecer, né? E são critérios simples, mas é aquilo que a gente sabe, que a repetição é que vai fazer com que memorize, com que se aprenda, né? A gente está aqui a primeira lâmina, a gente chega em anatopato prática na primeira aula, ele dá um pouco de macroscopia e depois ele entra com lâminas. E aí a primeira lâmina que a gente pega na aula de anatopato prática ali, na segunda aula aproximadamente, é um coração, uma lâmina de coração. A gente lembra porque o coração, a gente tem essas fibras que eles chamam em pantalon, né? Que elas vão, tem uma interseção entre elas, e a gente tem núcleo. Nesse caso aqui, a gente está vendo alguns infiltrados, está vendo um interstício, vamos dizer assim, como se fosse fibroso. Por quê? Eu vou explicar. Vou apagar aqui. O que a gente tem que lembrar? Quando a gente tem coração, a gente tem músculo estriado cardíaco. E aí ele tem uma disposição, né? Ele tem disco intercalado, faz aquela comunicação entre as células. A gente não pode esquecer da histologia. Mas quando a gente chega em anatopato, o que a gente tem que lembrar dessa lâmina? Primeira coisa, quando a gente tem um conhecimento prévio de histologia, vai ajudar a identificar que é coração. Se eu consigo identificar que é coração, essa lâmina aqui, ó, está em vários, né? Consigo estirar em 4x, 10, 40, para poder ir identificando a evolução e identificando qual é o órgão. Por quê? É aquilo que eu gosto de falar. Se eu consigo identificar qual é o órgão, que aqui é coração, eu já matei mais de 50% da prova, tá? Por quê? Existem algumas patologias que são específicas daquele tipo de tecido. Quando eu tenho coração aqui, a gente está falando em hipertrofia. Essa lâmina é uma lâmina de hipertrofia. E aí o que eu consigo observar na hipertrofia? A célula muscular cardíaca, que a gente chama de miocardiocito, ela está maior do que o normal, certo? É como se eu tivesse no outro corte, eu conseguiria ver o diâmetro dela, se fosse normal, e ela hipertrofiada, um diâmetro bem maior. Então é isso que a gente tem aqui. A gente tem hipertrofia cardíaca, que é uma adaptação celular. E aí, ó, eu tenho um núcleo que vai estar maior. Na descrição, que é o que a gente vai precisar para a prova, eu vou ter alguns critérios básicos, né? Mas o que é que eu tenho que lembrar? Se eu tenho um músculo estriado cardíaco e eu consigo identificar que a patologia não é um infarto agudo, que é uma outra lâmina que a gente vai observar, é uma hipertrofia, que é uma adaptação celular também, a gente tem que lembrar que a gente vai ver o miocardiocito, ele vai estar aumentado, como eu falei para vocês, né? O tamanho do miocardiocito, que é essa porção aqui, se ele tivesse um normal, seria menor. Vai estar aumentado. O miocardiocito ele está aumentado, certo? A gente tem uma adaptação celular e hipertrofia. O miocárdio está aumentado, o diâmetro dele é maior do que o normal, né? Eu também vejo fibrose intersticial, que é essa porção esbranquiçada aqui, ó. E não é tão comum essa quantidade aqui, ó, essa fibrose intersticial, que é isso aqui esbranquiçado, ó, também está aumentado, certo? Eu tenho fibrose intersticial. A gente vê um acúmulo de tecido conjuntivo nesse caso, né? Entre as células musculares. E aí ele pode prejudicar a função do coração. Por isso que na hipertrofia a gente tem lá uma disfunção diastólica, né? Quando eu falo da dilatada, eu tenho uma disfunção sistólica e da hipertrofia eu tenho uma disfunção diastólica. Então eu tenho prejuízo nessa função do coração, na função cardíaca, por causa da hipertrofia, né? Essas fibras musculares, elas estão desorganizadas também, os núcleos apresentam hipercromácia. E o que é hipercromácia? Ah, a gente fala tanto em hipercromácia, mas ainda não aprendi, não sei o que é. Hipercromácia é essa coloração. Hipercromácia tem correlação, pessoal, com o aumento da coloração do núcleo, né? É a cromácia. Hipercromácia, ele está hipercoloreado, tá? E aí ele indica um aumento da atividade celular para suportar esse crescimento.
E aí, e essa hipertrofia ela ocorre em resposta a sobrecargas crônicas. A gente pode mencionar isso também, como a pressão alta é um dos principais exemplos é a pressão alta. A pressão alta sistêmica ela vai ocasionar nessa hipertrofia em geral do ventrículo esquerdo, né? Em uma tentativa do coração aumentar a força de contração. E aí ele hipertrofia, né? E aí, com o tempo, essa adaptação pode causar a disfunção e levar à insuficiência cardíaca, que aí vai gerar outras patologias adjacentes, né? Mas para a prova de anatopática que eu tenho que lembrar, órgão, coração, processo, adaptação celular, e é uma hipertrófia. E aí na descrição, pessoal, a gente gosta de ter dois ou três achados, ser bem objetivo para não perder tanto tempo. E aí memorizar ou aprender mesmo, de fato, antes da prova é super possível, por quê? O que eu vou ter que lembrar? Eu vou observar o aumento no tamanho do cardiomiocito, que é exatamente o que eu mostrei para vocês, ele está aumentado. Aqui é como se tivesse um disco intercalar entre um e outro. Vai estar aumentado esse miocardiocito, esse cardiomiocito, tá? E aí eu tenho um diâmetro celular aumentado nesse caso, né? Aí eu também vou observar fibrose intersticial, por quê? E, ó, essa porção esbranquiçada aqui que eu falei para vocês. Aumenta essa porção de tecido conjuntivo, né? Fibrose intersticial. Então, estou lembrando de um achado, fibrose intersticial. Estou lembrando do tamanho do cardiomiocito que aumenta e a perda da organização normal das fibras também, ou hipercromácia nuclear. Eu gosto mais da hipercromácia porque ela é bem comum. Quando a gente fala agora em anatopato 1, hipercromácia, é bem comum se falar em hipercromácia também, até nas neoplásias, né? Quando a gente fala. E aí, diagnóstico: hipertrofia cardíaca. E aí vocês vão ver mais na frente uma lâmina, porque não é infarto agudo do miocárdio, que é uma outra patologia que a gente tem quando fala de coração, certo? Então foi isso. Para essa lâmina é isso. Agora a gente chega ali na segunda aula, a gente já começa também, como está falando ainda de adaptação celular, a gente vai ver hipertrófia, hiperplásia, a gente chega agora na tiroides. Tiroides. E por que tiroides, Fábio? Por que tiroides? Facinho, facinho, eu gosto de falar. Nas aulas de histologia, é a calçada da vovó, é o ladrilhozinho. Aqui, ó, os folículos tireoides. Parece aquelas calçadas antigas desorganizadas, com vários pedaços de pedras distintas, diferentes, e aí iam montando e formava a calçada da vovozinha. Então, é isso aqui, a tireoides é isso aqui, pessoal. A gente tem que lembrar, um pouco, de novo, fica chato, mas é de histologia. Eu tenho que identificar que isso aqui é minha tireoide. Eu não consigo passar se eu não consigo identificar o órgão. A base é o órgão, certo? Então, mas como eu consigo identificar que é tireoide? Aqui, ó, folículo tireoide e o coloide no centro. Coloide. Essa porção esbranquiçada, tiroglobulina, coloide, certo? Se eu consigo identificar que eu estou na tiroides, porque, ó, folículo tireoide, outro folículo. Só que aqueles estão desorganizados, não está tudo no mesmo padrãozinho, não. Vocês estão vendo, não, maior, outro menorzinho. Mas no centro é rosado, coloide, tá bom? Então eu sei que é tiroides. Se eu tenho tiroides, eu tenho que lembrar que em Anatopato 1 a gente vai estudar a tiroides em adaptação celular, hiperplásia. Então o processo é adaptação celular, hiperplásia. Descrição. Mesmo que eu não conheça a descrição que o professor colocou, eu consigo seguir uma linha de raciocínio olhando só para a imagem. Aqui na descrição eu tenho, se observa os folículos dilatados. Se observa, pessoal, os folículos dilatados? Sim, porque os folículos são organizados numa tiroide normal. Uma tiroide como essa que está patológica, ela tem uma patologia associada, tem um maior, tem um menor, um mediano, não são organizados, não tem o mesmo padrão de tamanho. Então eu posso dizer que observo folículo dilatado, folículo dilatado, folículo tiroide dilatado de tamanho variável. Aqui, ó. Folículo tiroide dilatado, tamanho variável. Observa, observa. Então, mesmo que eu não conheça essa descrição que o professor colocou lá na aula, eu consegui matar em alguma coisa. E aí ele aceita, porque dois ou três achados já matei a questão, já matei a lâmina, já passei para a próxima. Tá certo? Só tem 2 minutos, 2 minutos e meio. É muito pouco tempo. Então, a gente tem que ir com isso aqui bem claro na cabeça. Aplanado em setores e hiperplásico em outros. Aplanado em setores. Fato. Aqui, ó. Folículo tireoide, ele é redondinho. Aqui ele está mais aplanado, ó. Deixa eu apagar o risco do lado. Aqui, ó. Vou procurar. É esse aqui, ó. Está mais aplanado, ó.
Parece cruciforme, que é o núcleo, a gente consegue ver as células planas, os epitélios, né? Meio que a gente fala fusiforme, né? Assim, meio alongado, meio aplanado. Ó, fala nada. O folículo tireoide padrão, ele é para ser redondeadozinho. Aqui, ó, tá aplanado. Então, sim, é outra coisa que eu consigo observar, só batendo no olho. Mesmo sem conhecer a descrição, eu consigo matar alguma coisa. Então, primeiro, folículos tireoides dilatados de tamanho variável. Só pela imagem eu consigo observar. Tá aqui. Tem maior, tem menor. Folículos tireoides aplanados em setores. Hiperplásicos em outros. Perfeito. Aplanado, hiperplásico. Se observa, ademais, áreas de hemorragia. Aqui eu não consigo ver, mas eu tenho. No interstício, onde tem a vascularização, que é exatamente onde vai levar a hormona para o meu corpo, e receber também os feedbacks, vamos dizer assim, eu vou observar áreas de hemorragia. Então, com dois ou três achados aqui dessa descrição, batendo o olho eu consigo matar, mas eu tenho que saber que é tireoide. E por que é tireoide? Folículos tireoides com coloide no centro. Só tem na tireoide. Então, bateu o olho. Tireoide, 50% da prova está aqui. Processo de adaptação celular hiperplásia. Por que hiperplásia? Porque eu tenho folículos dilatados. E a tireoide a gente estuda quando a gente estuda adaptação celular hiperplásia. Descrição. Observa folículos tireoides dilatados, de tamanho variável, sim. Alguns aplanados, sim. Setores hiperplásicos e outros. Perfeito. Se observa demais áreas de hemorragia. Por mais que eu não veja hemorragia, mas se eu memorizar pelo menos isso à parte, eu consigo acrescentar e ter três achados na minha resposta. Então, eu estou observando o bócio coloide multinodular. Bócio coloide multinodular, certo? Que é uma patologia da tireoides. E ele representa uma adaptação celular por meio da hiperplasia folicular, que a gente falou, não foi? E o folículo, que ele apresenta esses tamanhos variáveis, né? A gente falou de tamanhos variáveis, alguns estão dilatados, com a epitélio achatado, enquanto outros mostram um aumento da quantidade de células, né? Caracterizando exatamente a hiperplasia, né? Também é possível identificar áreas focais de hemorragia, que eu falei para vocês, que eu não consigo ver aqui com essa distância, mas na imagem às vezes vem melhor, eu consigo ver a hemorragia, uma congestãozinha, e eu consigo colocar esse achado também na minha resposta, né? E o que que a gente tem que lembrar aqui? Principal, encontrar o órgão. Identificou o órgão, o processo eu vou ter que associar, pelo que eu estudei, eu não posso ir verde também para a prova, eu tenho que ler, estudar alguma coisa, entender que está dentro da adaptação celular, a tiroides. E é isso, pessoal. Dois, três achados o professor vai aceitar e vocês vão conseguir matar mais essa lâmina, né? O que que a gente pode falar mais aqui? Hum, a resposta está adaptativa crônica. Em geral, é associada a estímulo hormonal, mas o professor não vai perguntar isso, né? Ou deficiência, tá? Ah, das principais causas de aumento da tireoide, tá certo? Vamos para a próxima. Pronto. Continuamos em adaptação celular. Aqui também é hiperplasia, e essa a gente estudou até em fármaco, a gente estudou um fármaco que tratava ela. Qual órgão? Não vou olhar aqui para a minha etiqueta, mas eu vou olhar para a imagem. Bom, na início a gente estudou um órgão, já em aparato sexual masculino, já lá no finalzinho do Ross, que ele tinha algumas glândulas e tinha meio que um tecido fibromuscular, né, no interstício dessas glândulas, e era a próstata, certo? Era a próstata. A gente tem que bater o olho e identificar primeiro o órgão. E aí o que eu tenho de novo em vários aumentos, né? 4x, menor aumento, mediano, maior aumento. 4, 10, 40x. Nessa lâmina, pessoal, a gente vai observar o quê? Uma adaptação celular da próstata, certo? Aqui esse órgão é próstata, tá bom? Próstata, próstata. E eu queria encontrar aqui um achado que é típico da próstata. E mesmo se a gente tiver um pouco de dúvida, eu consigo dizer que essa eu lembrar dele, que é o corpo amiláceo, corpus amiláceo. A gente vai encontrar na próstata, certo? Então, essa lâmina a gente vai observar o quê? A adaptação celular da próstata. Caracterizado por quê? Hiperplasia. Então, eu já matei duas. O órgão e a adaptação. Hiperplasia. Olha, presta bem atenção nessa lâmina. Bateu na prova, teve essa lâmina. Mata órgão em processo. E depois vai para a descrição até bater no olho, sem nem lembrar do que está escrito aqui nessa etiquetinha. Então, o que acontece? Hiperplasia prostática benigna. Quando a gente estudou próstata, a gente estudou o quê? Hiperplasia prostática benigna. Não tinha outra adaptação.
Não tinha outra patologia para próstata nesse primeiro semestre. Então já matei o diagnóstico também. Já matei o diagnóstico também. Hiperplasia prostática benigna. Também posso colocar prostatite crônica. Certo? Agora a gente vai matar a descrição. Por quê? A hiperplasia prostática benigna, ela vai significar esse aumento do número de glândulas da célula. Então, glândula é isso aqui, ó. Essa luz que a gente está vendo é a glândula da próstata. A gente vai identificar um aumento, benigno no número de glândulas e células glandulares, certo? Resultando na proliferação glandular aumentada. Eu também vou identificar o quê? Dilatações glandulares e invaginações papilares, que é exatamente isso que ele vai ter na descrição aqui em algum lugar. Que são exatamente, deixa eu ver se nessa aqui não tem, mas aqui eu conseguiria ver. Ó. Aqui eu tenho uma glândula, aí ela vem, antes de fechar, ela sobe uma papila e volta e fecha. Uma dilatação, isso aqui, certo? Isso aqui é exatamente a dilatação, é a invaginação papilar. É chamada invaginação papilar. A gente identifica aqui na próstata, certo? Essa invaginação papilar. Que são essas projeções da mucosa para dentro da luz. Então, eu tenho uma mucosa na glândula, e aí eu teria essa invaginação e teria o fechamento aqui. Isso aqui seria a dilatação papilar, que é exatamente essa invaginação da mucosa da glândula que está dentro da próstata, que é um outro achado, certo? Eu também tenho essas áreas quísticas contendo corpos amiláceos, eu não consigo ver, mas é como se fosse um cimentinho, como se fosse aqui, ó. É como se fosse o colóide, claro que não é colóide, é outro nome, tá? É como se fosse uma calcificação pela idade, é mais identificado em idosos, chamado corpo amiláceo, que é um outro achado, certo? Ele é uma glicoproteína, tem um material de secreção concentrado, é mais comum em idosos, né? Que são bem eosinófilos, são encontrados nesse contexto da hiperplasia prostática benigna. Então, o que é que eu tenho que lembrar da descrição da próstata? Dois ou três achados, tá? Porque eu vou identificar também um infiltrado inflamatório, com células inflamatórias, provavelmente presente no tecido, né? Pode identificar essa prostatite crônica, mas de fato não é o que vai fazer com que eu bata essa lâmina e acerte e passe. O que é que eu tenho que identificar? Órgão, processo, descrição e diagnóstico. O órgão a gente já viu que é a próstata pelas glândulas. O processo, adaptação celular e hiperplasia. A gente só estudou em próstata isso aqui, adaptação celular e hiperplasia. Diagnóstico, hiperplasia prostática benigna. Posso colocar prostatite crônica. Eu colocaria os dois. Mas na descrição, se observa proliferação glandular benigna. Porque a gente tem que lembrar que é benigna. Essa patologia é benigna. Ele aumenta o número de glândulas e o número de células em alguns setores, segundo achado. Se observa, ademais, dilatações glandulares e invaginações papilares. Posso colocar isso aqui se eu memorizar e lembrar. Mesmo que eu não consiga observar, mas aqui tem. Ó. Eu venho com a glândula, antes de fechar, ela sobe, invagina e fecha e volta. Dilatação papilar. Posso colocar isso também na minha descrição, certo? E áreas quísticas com corpos amiláceos. Esse aqui, o sorriso vai de uma ponta a outra quando o professor lê. Se você colocar aqui, identifica áreas quísticas com corpos amiláceos, ele sabe que você estudou. Se observa, ademais, infiltrado inflamatório, não precisa entrar nesse método, tá bom? Mas, lembrar que eu tenho uma proliferação glandular benigna, primeiro. Observa dilatações e invaginações papilares, segundo achado que eu colocaria. E o terceiro, áreas quísticas com corpos amiláceos. Três achados, já passou a lâmina, acertou tudo. O órgão, próstata, processo. A adaptação celular, descrição. Se observa a proliferação glandular benigna, e aí todos os outros que eu falei. E o diagnóstico, hiperplasia prostática benigna. Essa lâmina aí é para passar e matar sem. E aí, com esse achado, a gente já passa para a próxima, que é essa aqui. Bom, outra lâmina que a gente estuda para P1 é testículo. E aí eu tenho que lembrar também de histologia, túbulos seminíferos. Aqui, ó. Túbulo seminífero, túbulo seminífero. É isso aqui. Os túbulos seminíferos. Tem uma patologia associada aqui, mas em geral a gente tem que lembrar o que é um túbulo seminífero. As células de cérvula, interstício, célula de leite, isso é disso. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Quando eu consigo bater o olho e identificar, ó, os túbulos seminíferos aqui, ó.
Isso aqui é tubo semífero. Quando eu consigo identificar que é testículo, é aquilo que eu falei. Primeiro passo, 50% da prova é o órgão. Se eu consigo identificar qual é o órgão, eu já bati 50%. Porque até batendo o olho aqui eu consigo descrever e aí os outros 50 que faltavam. Tá bom? E aí o diagnóstico para testículo só vai ter atrofia testicular nessa etapa de primeiro semestre, anatopatologia. Tem que lembrar quais são os possíveis diagnósticos, quais foram os órgãos que a gente estudou nessa primeira etapa, para poder matar o diagnóstico sem erro. Tá certo? Então, pronto. Se eu encontrei, consigo identificar que é testículo, eu consigo saber também que é atrofia testicular, porque eu não estudei nada diferente de atrofia testicular para testículo nessa etapa de anatopato ainda. Processo, adaptação celular, atrofia. É o que a gente está estudando. Se o diagnóstico é atrofia testicular, qual é o processo? Atrofia. Já matei mais um, por associação. Então, eu consigo matar órgão, se eu consigo bater o olho e identificar. Esse aí é o primeiro passo, é o básico. Só consegue se ajudar se conseguir entender qual é o órgão. Processo e diagnóstico é a mesma coisa. Um, adaptação celular, atrofia, o outro, atrofia testicular. E aí agora eu vou para a descrição, mesmo sem conhecer. Certo? Por quê? O que a gente tem que lembrar? Estou identificando uma adaptação celular no testículo chamada atrofia testicular. O que é que eu vou notar, então? Que os túbulos seminíferos estão visivelmente reduzidos de tamanho. E aí ele tem uma diminuição significativa das células de Sertoli, que formam aquela barreira Sertoli-Sertoli para cada túbulo seminífero. Elas são fundamentais para o suporte da espermatogênese. Tem que lembrar isso também da teoria. E há também, pessoal, um espessamento da membrana basal dos túbulos. Aqui é um túbulo seminífero. Olha como está pálido. Não tem aquela quantidade de células em direção a... Aqui era para ter uma luz e aí eu tenho muitas células aqui. Tem pouca célula. Tem pouca célula. As espermatogônias e as células de Sertoli estão bem escassas, vamos dizer assim, né? Então, a diminuição significativa das células de Sertoli. Elas são fundamentais para o suporte da espermatogênese, como eu falei para vocês. Há também esse espessamento, né, da membrana basal do túbulo, né, o que indica alterações estruturais da barreira, que envolve as células germinativas. No interstício, quando a gente tem as células de Leydig, que produzem testosterona, né? Aí eu tenho uma proliferação das células de Leydig, mas onde é interstício, Fábio? Eu não consigo ver. É como se eu tivesse um túbulo aqui, outro túbulo aqui, outro túbulo aqui. Esse espaço aqui entre os túbulos chama-se interstício. Isso é o básico, tem que saber, tem que chegar nessa etapa sabendo, está no quinto semestre. Mas isso aqui é o interstício. Entre um túbulo e outro, aí eu tenho as células de Leydig, são células intersticiais, que produzem testosterona, né? E aí, devido a esse desequilíbrio, em resposta a esse desequilíbrio hormonal, né? Elas vão produzir esse hormônio, provavelmente em resposta a esse desequilíbrio hormonal que vai ocorrer. E aí eu tenho que saber que a espermatogênese está inativa aqui nesse caso. E aí, quando eu venho para a descrição, que é o que faltava, porque a gente já matou o órgão, testículo, processo e diagnóstico, quando eu vou para a descrição, se observa a atrofia dos túbulos seminíferos. A gente está falando de túbulos seminíferos. Primeiro, diminuição das células de Sertoli, exatamente porque elas formam a barreira Sertoli-Sertoli. E aí, como eu falei para vocês, ó, tá pálido, quase não tem núcleo aqui. Tá escassa a quantidade de células de Sertoli e de espermatogônios também, porque a espermatogênese está inativa. Então, segundo achado, de 2 a 3 o professor já fica feliz e já fecha o ponto. Engrossamento da membrana basal. Seria bacana lembrar que é o espessamento da membrana basal, que é essa membrana aqui, ó, que fica entre um túbulo seminífero e outro. Há um engrossamento, um espessamento dessa membrana basal, certo? Proliferação das células de Leydig no interstício. Falei para vocês que elas são responsáveis pela produção de testosterona. Mas eu tenho a espermatogênese inativa. Tenho vários, assim, 3, 4, 5, 5 achados. Eu só preciso lembrar de 2 a 3 para matar a lama. Tá bom? Vamos para a próxima. Coração de novo. Eita, a gente viu coração. É a mesma coisa? É hipertrofia cardíaca? Não, agora é outra coisa. Então, o que é que eu tenho que lembrar? Para coração, agora na P1 eu tenho duas possíveis respostas. E aí eu tenho que olhar bem. Por quê? Qual a diferença aqui? Na outra lá, a gente falou que os núcleos estavam em hipercromácia nuclear.
A gente conseguiria ver uma coloração bem forte nos núcleos. Aqui eu estou vendo algum núcleo, pessoal. Eu vou fechar aqui, ó. É como se eu tivesse um miocardiocito aqui. Aqui. Tá. Aí eu teria o disco intercalar, disco intercalar. A gente tá vendo algum núcleo aqui? Nesse espaço rosado? Não tem quase núcleo aí, eu não consigo nem ver direito. Núcleo. Aí aqui, não, aqui não, aqui é um infiltrado, a gente vai falar sobre isso. Pessoal, aqui é coração, certo? Apesar de não ter núcleo, mas com essa conformação, com esse formato, é músculo estriado cardíaco, tá? Que a gente fala em forma de pantalão, calça, né? Que é o miocardiocito, cardiomiocito. Ó a célula muscular cardíaca, cara. Aqui é uma célula muscular cardíaca, coração. Então, matei o órgão. É o básico. 50% da prova está em descobrir o órgão. 50%. Órgão, coração. Matei. Processo. Hipertrofia, a gente viu, Fábio. É hipertrofia de novo? Hipertrofia, o que é que a gente via? A célula agrandada e um núcleo bem uma hipercromácia bem marcada. Eu estou vendo o núcleo aqui, quase não tem núcleo, eu não estou nem vendo núcleo, não tem núcleo. Então, qual é a outra patologia que a gente vai estudar em músculo cardíaco agora? Necrose. Necrose, certo? Então, se vier a lâmina de coração, olha bem porque pode ser necrose, hipertrofia. Quando eu falo da adaptação celular, né? Aqui o processo. O diagnóstico é outro, não é? O diagnóstico não é necrose. Então, matei o processo. Tá, mas eu fiquei em dúvida no processo. Eu não entendi muito bem o que você falou, não. Então, vamos lá. Deixa em branco aqui. Órgão, coração. Não consigo ver muito bem os núcleos. Então, não é hipertrófico. Hipertrófico eu vejo o núcleo em hipercromácia. E a célula agrandada. Aqui a célula está normal. O interstício não tem tanta fibrose como lá. Eu consigo ver um infiltrado. Alguns núcleos aqui é um infiltrado. Algum infiltrado existe aí. Então, vamos para a descrição ou para o diagnóstico. E aí a gente volta para o processo, que eu deveria ter memorizado para chegar aqui sabendo. Diagnóstico. Essa aqui vai ser um infarto agudo do miocárdio. Mas por quê? Por quê? Estou estudando dentro dos padrões de necrose, infarto. A célula morreu, o músculo está morrendo. Aí eu observo miocardiocito anuclear. Anuclear, pessoal, esse A é de 100. Anucleados. Por cariólise. Lembra que o professor gosta de cobrar. Tem picnose, cariorex, cariólise. Picnose, cariorex, cariólise. Aqui é cariólise. O núcleo sumiu. Infiltrado inflamatório. Eu consigo ver um infiltrado inflamatório. Outro achado que me direciona para o infarto. Olha o infiltrado. Está aqui nessa posição. Aqui tem infiltrado inflamatório. Infiltrado inflamatório. De polimorfos nucleares, que são os neutrófilos. Lembra que a gente vai estudar isso mais para frente? Mas tem que ter essa base da teoria. Nessa etapa, como é um infarto agudo, a palavra agudo me remete ao quê? Neutrófilos. Infarto agudo, neutrófilo. Volta que passou por quê? Aqui. Se eu estou falando de infarto agudo, a palavra agudo remete a neutrófilos. A gente tem que ter essa associação também. Então, ó, agudo, peraí, agudo, inflamação, neutrófilo. Infarto agudo do miocárdio por associação e por eliminação. Se eu tenho infiltrado inflamatório com polimorfos nucleares, que são os neutrófilos, eu falo de agudo. Agudo no coração, infarto. Infarto do miocárdio, que é a célula do músculo cardíaco, miocárdio. Miocardiocito, cardiomiocito. Coração, então eu venho para necrose coagulativa isquêmica. Descrição. Se observa miocardiocito anucleado, fato, eu não vejo núcleo. Infiltrado inflamatório, aqui em cima eu tinha bastante infiltrado inflamatório. Polimorfos nucleares, que são os neutrófilos. Se eu der um zoom, uma ampliação, eu vou conseguir ver os neutrófilos. E eu vejo a hemorragia. Por quê? Junto desse infiltrado, no interstício dos miocardiocitos, eu consigo ver uma pequena congestão já de eritrocitos, porque eu tenho hemorragia.
Então, o diagnóstico, infarto agudo do miocárdio, tá? A gente tem que lembrar o seguinte também dessa lâmina. Picnose é a primeira que ocorre, que é quando o núcleo vai ficar bem condensado, ele vai dar uma coloração bem forte e ele já começa a querer fracionar, se fragmentar. Cariorex é quando eu tenho um núcleo fragmentado e cariólise é a terceira etapa dessa alteração do núcleo, que aí é quando tem a perda do núcleo. Então aqui eu já estou em cariólise. Já estou em cariólise, eu não tenho mais o núcleo, é anuclear, cariólise. Não esqueçam isso, tá? Porque eu consigo perceber que o meu cardiocito ele já está anucleado devido à cariólise. Foi isso que ele me disse aqui, ó, na descrição, porque eu não tenho mais o núcleo, já se foi. Mas ele passou por outras etapas, a picnose, a cariorrex, a última que é a cariólise, que é a dissolução total do núcleo, e aí das células já estão mortas, né? Eu já não tenho mais o núcleo, onde eu tenho meu DNA no centro do núcleo e tudo mais. Também é um infiltrado inflamatório agudo, se é agudo, predomina o quê? Neutrófilos, polimorfos nucleares. Tá certo? Tá nessa porção dessa lâmina aqui ou aqui em cima, é onde eu tenho um infiltrado inflamatório de polimorfos nucleares, tá bom? E são as primeiras a chegarem, né? Ali de 1 a 72 horas eu tenho eles. E aí eles vão limpar o tecido necrosado, né? E além disso, também posso notar a presença de hemorragia, que eu não consigo ver aqui nessa lâmina, nessa distância, mas numa lâmina mais próxima, dependendo do zoom que o professor coloca, vocês conseguem ver a hemorragia, que é essa congestão dos eritrocitos, devido ao dano vascular associado à isquemia. Então, o isquemia vai ter o extravasamento, né? E aí eu tenho a morte celular causada pela falta de suprimento sanguíneo. Passou alguma? Próximo. Pulmão. Tá certo. No pulmão, pessoal, em geral, quando a gente fala de pulmão, a gente fala muito de necrose caseosa, né? E aí é oriundo do quê? Quando eu peguei pulmão? Eu tenho que entender, quando bater o olho na lâmina, que é pulmão. Eu não consigo ver alvéolo nenhum. Pois é, tem que conhecer. Porque aqui é bem complexo. Essa lâmina aqui é uma das lâminas mais complexas para eu poder diagnosticar quando eu falo de anatopato, porque eu não consigo. A gente tem aquela visão dos alvéolos, né? Os alvéolos pulmonares, né? Com uma luz bem ampla, uma parede fininha dos neumocitos tipo 1, dos neumocitos tipo 2 produzindo fator sulfatante, etc. Quando eu bato o olho aqui, eu não consigo ver os alvéolos, mas eu tenho que entender, ó, isso aqui. Ó. Como é que se chama isso aqui? Esse aqui, pessoal, no centro, eu observo uma necrose caseosa. Mas o nome de tudo isso aqui é um granuloma, que é típico do quê? Da tuberculose. Da tuberculose. Ó, diagnóstico de tuberculose. Então, se eu bati o olho aqui, eu já matei o órgão, diagnóstico e o processo. E aí eu tenho que tentar matar a descrição. Essa aqui eu tenho que saber. Se eu não tiver um conhecimento prévio, fica difícil por associação ir matando ela. Porque eu vou bater o olho e eu não vou conseguir ver o alvéolo. Então eu tenho que saber que se eu identifiquei esse granuloma, e é lâmina, e nas lâminas que a gente estudou, a gente vai estudar a lâmina de tuberculose, nessa etapa de P1. Então eu vou ter órgão, pulmão, diagnóstico tuberculose, porque eu estou vendo o granuloma, processo de necrose caseosa, que está aqui no centro, descrição, se observa a necrose caseosa central, que ela é rosada, é amorfa, irregular, né? Que é característica do quê? Da tuberculose. Então, por isso que o diagnóstico é tuberculose. Mas o processo é uma necrose caseosa, no centro do granuloma, certo? Ela vai apresentar essa região amorfa, eosinófila. O que é eosinófilica? Rosada. E ela é irregular, né? Porque é uma das células perderam a sua estrutura. Eu tenho células no entorno aqui, ó, vários núcleos. Tenho muitas células aqui no entorno, tá bom? Que é onde eu encontro as células gigantes de Langerhans. Não é Langerhans, não, é Langerhans. Elas são formadas pela fusão dos macrófagos, eu tenho macrófagos ativados, eu tenho células epitelióides, que são os macrófagos ativados, com aspectos alongados. Eu tenho também linfocitos, que é para dar proteção, exatamente para tentar pegar o micobactério aqui e fechar ele. E aí vocês vão estudar mais profundamente mais para frente se a tuberculose é primária, secundária, mas não é o caso aqui, eu só preciso ficar aqui, é pulmão, que o diagnóstico é tuberculose, e que eu tenho uma necrose caseosa no centro de uma célula gigante, e aí a descrição eu vou tirar um ou dois ou três achados e tentar matar, tá bom?
Da teoria, eu tenho que saber o que é uma célula gigante, o que é um granuloma, que eu tenho necrose caseosa, e é típico do pulmão, porque é tuberculose. Tá certo? Eu não preciso saber qual é a bactéria. Ah, ainda não. Mas essa zona necrosada, ela vai estar circundada por uma coroa de linfocitos e fibroblastos, que são exatamente essas células aqui, esses núcleos. Tá certo? Que é formar, ele vai formar o quê? Esse granuloma, que ele é típico da resposta imune à infecção pelo Mycobacterium tuberculose. Esse padrão histológico, pessoal, para diagnosticar tuberculose pulmonar é feijão com arroz, é o que aprova, é o básico, tem que conhecer. Então, o que é que eu posso colocar na minha descrição? Se observa necrose caseosa, aqui no centro do granuloma, que é rosada, amorfa, irregular. Células gigantes de Lange. Se coloca aqui, é o segundo plano, coloca isso aqui. Primeiro isso aqui, ó. Necrose caseosa, células gigantes de Langerhans, corona de linfocito. Três achadozinhos. Pulmão, necrose caseosa, diagnóstico de tuberculose. Matou, passou para o próximo. E aqui, pessoal, batendo o olho sem olhar para a descrição. Vou botar a mão aqui na frente, pessoal. É isso aqui, vamos olhar aqui. Caramba, que negócio esbranquiçado. Na histologia, o que é que a gente estudou que tem essa conformação que parece com isso aqui? Se olhar para as etiquetas, eu vou ter uma célula poliédrica com um núcleozinho periférico, núcleo periférico, núcleo periférico. A gente estudou que existia um pardo, um branco, na histologia. Isso aqui é tecido adiposo, tecido adiposo. Tecido adiposo, nessa etapa a gente vai estudar o quê? Necrose grassa. Necrose grassa. Então já matei o processo. Necrose grassa. O processo é necrose grassa. Quando eu pego o tecido adiposo em P1, de anatopato prática, necrose grassa é o que vai me restar para isso aqui, para tecido adiposo. Então, eu já matei que órgão, hipodérmico e processo necrose grassa. 50 a 70% da prova já matei. Diagnóstico, necrose grassa, necrose grassa, necrose grassa. Traumático. Certo? E aí na descrição, o que é que eu estou observando? Você observa a descontinuidade da membrana e a alteração da morfologia do adipocito. Pronto. Esse aqui é o 1, o 2, o 3, tudo junto. Se colocar tudo isso aqui, já matou. E passa para a próxima. Eu observo o quê? Volta aí. Descontinuidade da membrana. Em alguns lugares, em algumas porções da lâmina, a membrana ela está descontínua. É como se eu tivesse outra célula aqui, não tem essa. Cadê essa continuidade? Sumiu. Membrana descontínua. E a morfologia do adipocito também não está no padrão normal dele, que é aquela célulazinha meio que assim, poliédrica, com um núcleozinho periférico. Ela está estranha, não está normal, não está no padrão. Então, perdi a morfologia do meu adipocito também. Tem zonas de calcificação, não consigo observar, não consigo entender, não coloco. E focos de hemorragia. Aqui, ó. Olha essa congestão aqui hemorrágica aqui, ó. Foi pelo trauma. Focos de hemorragia pelo trauma. Aqui, um monte de focos de hemorragia. Tá certo? Então, o que a gente tem que lembrar nessa lâmina quando eu observo? Primeiro, necrose grassa, porque eu estou falando de tecido adiposo. Então, já matei órgão, boto hipodermis. Se colocar tecido adiposo, o professor aceita? Provavelmente sim. Coloca hipodermis. Processo, necrose grassa, diagnóstico, necrose grassa traumática. Necrose grassa que alcance sobra, que é a camada mais profunda da pele, né? Que a gente tem epiderme, derme, hipoderme. Hipoderme é a camada mais profunda da pele, tá certo? Que é composta por tecido adiposo. Né? A gente consegue notar uma descontinuidade da membrana dos adipocitos, ou seja, essas células de gorduras, elas apresentam uma perda da integridade estrutural. Foi quando eu falei de morfologia. E, ó, morfologia, perda da morfologia, tá certo? Também a alteração da morfologia da célula que fica deformada ou fragmentada. Quando eu tenho descontinuidade, tenho perda da morfologia, eu posso identificar áreas de calcificação, que são depósitos de cálcio resultando da necrose, focos de inflamação local devido à reação do organismo, né, o tecido, então posso identificar infiltrados, e a hemorragia. Então, três achados, eu preciso dois, Fábio? Eu coloco. Observa a descontinuidade da membrana do adipocito, um.
Alteração da morfologia do adipocito. 2. Focos de hemorragia. 3. E passa para o próximo. E aí a gente cai em esôfago. O professor, às vezes, não cobra, porque a lâmina não está tão boa, mas a gente tem que ter esse conhecimento prévio, até porque em microbiologia a gente estudou esôfago de Barré, quando falou da doença de Chagas. Esôfago de Barré, não. Megaesôfago chagásico, quando estudou as doenças de Chagas, e a gente deu uma pincelada em esôfago de Barré, que é a alteração que tinha no epitélio do esôfago. Então, o que, que a gente tem que lembrar? Bater o olho, epitélio cilíndrico, aqui, ó. Epitélio cilíndrico, epitélio plano. Aqui tem uma descontinuidade, porque a lâmina não estava boa, mas se bate uma lâmina dessa com epitélio cilíndrico e epitélio plano, o professor quer que eu fale que eu estou vendo o esôfago de Barré. Esôfago de Barré. E o órgão esôfago. Esôfago. Que é uma metaplase intestinal. Por que metaplase intestinal? Eu tenho um câmbio do epitélio. O epitélio do esôfago ele é substituído, né? O epitélio do esôfago é substituído. Então, o que acontece? Nessa lâmina, o que, é que eu vou observar quando eu bater o olho nela? Ela não está boa. Esse é o primeiro ponto que eu estou vendo. Mas eu consigo ver o epitélio cilíndrico aqui, ó. Citoplasma alto, núcleo mais basal, cilíndrico está aqui, o plano está aqui. Então, tem uma metaplase intestinal no esôfago, conhecido como esôfago de Barré, que é normalmente o epitélio do esôfago distal. O que é distal? É o que é mais próximo do estômago. Ele é escamoso estratificado. É o plano estratificado. Escamoso estratificado, plano estratificado, é a mesma coisa. Certo? Mas aqui ele vai ser transformado no epitélio cilíndrico com células califormes, que vão produzir muco. Por quê? O ácido gástrico que vem do estômago começa a danificar o esôfago, certo? Porque o epitélio plano estratificado do esôfago, ele não brinda uma proteção à mucosa que eu tenho no estômago, através das células caliciformes que produzem muco. Então, o meu corpo pede, o meu esôfago pede o quê? Estômago, me ajuda, me empresta aqui teu epitélio para poder dar uma proteção, porque eu estou sofrendo aqui com o ácido que está voltando de vocês. E aí o estômago vai e reemplaza, que é exatamente uma metaplase intestinal, por isso, intestinal, porque o epitélio do estômago vai substituir o epitélio do esôfago distal, que é o que está próximo. Proximal é aqui, próximo da orofaringe. Aí ele vai descendo e aí quando chega perto do estômago é distal. Então o epitélio do esôfago distal, que é o próximo do estômago, ele é substituído, é reemplazado pelo epitélio cilíndrico do estômago. E aí vem células caliciformes junto para poder produzir muco e dar proteção. Só que isso aí se transforma em uma patologia para o meu esôfago. Está no lugar errado do epitélio. O epitélio do esôfago tem que ser estratificado para proteger proteção abrasiva, proteção térmica. O plano estratificado do esôfago me dá proteção abrasiva. Mas eu não sei que engolir uma batata quente. Não sai queimando tudo se tem epitélio cilíndrico no esôfago. Tem que ser epitélio plano estratificado. Por isso, para dar proteção térmica abrasiva. Então, o que acontece? Essa mudança é uma resposta adaptativa ao dano, o dano crônico que é causado pelo refluxo gastroesofágico, quando o ácido do estômago ele agride o revestimento do esôfago. E aí, por isso que é metaplasia, porque é a substituição do epitélio. E aí ele aumenta o risco de desenvolver o quê? Um adenocarcinoma esofágico. Por isso é uma condição importante para acompanhamento clínico. Então eu tenho um epitélio cilíndrico, por isso que o nome é metaplasia intestinal, porque o epitélio do estômago, do intestino, na verdade, ele vem substituir o do esôfago, tá bom? E aí o que eu tenho que lembrar de descrição, porque eu já matei aqui. Aqui é estômago, esôfago, aqui, o estômago e o esôfago. Aí processo, metaplasia intestinal, diagnóstico, esôfago de Barré, só que eu estudei para esse tipo de epitélio. E aí, descrição, 2 ou 3 achados. Transformação do epitélio escamoso estratificado normal do esôfago, que eu já fiz toda uma explicação antes, em epitélio colunar. Precisa escrever tudo isso? Não. Não precisa escrever tudo isso aqui, não. Só são 2 minutos. Coloca câmbio do epitélio do esôfago por um epitélio cilíndrico com células caliciformes. E vai tentando resumir, vai tentando encontrar palavras-chave para isso. Aqui é um achado.
como resposta adaptativa ao dano crônico causado pelo refluxo. Acabou, não tem mais o que colocar, não. É só isso aqui, o professor sabe que você vai estudou. Transformação do epitélio escamoso estratificado normal do esôfago distal em epitélio colunar com células caliciformes. Só isso. Não precisa de um, dois, três, quatro achados, não. Essa descrição alcança e sobra. Vamos para a próxima. Essa é a última lâmina que a gente vai estudar agora para P1, tá? Que é exatamente uma lâmina complexa, quando a gente bate o olho, porque eu não consigo ver luz, né? Eu consigo ver aqui, ó, uma congestão de algo na luz. Aqui era para ser a luz. Isso aqui é a luz do órgão, certo? Só que ele está congestionado. Aqui é a luz, está congestionado. Vamos lá. E aqui eu consigo ver glândulas. E consigo ver uma porção bem basófila, que me remete muito a quando eu estudei isto, lá no final do meu tubo digestivo, William, que tinha as placas de Peia. E esse órgão ele tem placas de Peia também, que são esses nódulos com linfocitos para me dar proteção, imunidade, brindar a imunidade. Então, essa cor, ela tem um norte, está me dando um norte. Essa coloração bem basófila aqui está me dando um norte. E aí, o que é que a gente estudou para P1? Que estava lá no tubo digestivo, que tinha, eu poderia dizer que tinha placas de Peyer também, na sua porção ali submucosa. Apêndice, pessoal, apêndice, certo? Então, bater o olho nessa lâmina, com essa quantidade de glândula aqui, e a luz congestionada, quando eu pego a prova, o que é que eu faço? Na minha folha, eu boto. Quando eu pego a folha, eu já coloco assim: órgão, processo, descrição e diagnóstico. E aí, quando o professor disse: está correndo o tempo, pode olhar. Eu já tenho ali ordenado o que é que eu preciso escrever: órgão, processo, descrição e diagnóstico. Aí eu bato o olho, aí eu tenho que associar, que isso aqui é apêndice. Aí eu já coloco apêndice. Aí depois eu vou nem olhar mais para a lâmina, eu já consigo pensar aqui, peraí. No apêndice, o que é que eu vou ter? Apendicite aguda. Aí eu vou escrever: diagnóstico, apendicite aguda. Porque isso aqui, o diagnóstico não vai depender de olhar para a lâmina, eu tenho que saber qual é o órgão. Se eu identifiquei o órgão apêndice, o diagnóstico é apendicite aguda. Eu já escrevo do lado: apendicite aguda. Processo: apendicite aguda, agudo. Inflamação aguda, aguda. Inflamação aguda da apêndice. Apendicite aguda é uma inflamação aguda. Pronto. Processo: inflamação aguda. Órgão: apêndice. Bater o olho, eu tenho que saber que é apêndice. Diagnóstico: apendicite aguda. O que é que está faltando? Só a descrição. E eu tenho quanto tempo ainda? 1 minuto e meio. Dá e sobra. É apertado? É. Mas se fizer o dever de casa, olhar, memorizar, repetir, vai chegar na prova e vai achar fácil. Fácil não, mas vai achar mais simples do que vai passar dificuldade. Tá bom? As lâminas são essas, ele não tem de onde tirar outra. São essas aqui que estão aqui. Essas fotos foram tiradas no laboratório. Então, órgão, apêndice, processo de inflamação aguda, diagnóstico apendicite aguda. E aí eu venho para a descrição. O que é que eu estou vendo? É o apêndice. O que é que eu estou vendo? Se eu estou vendo um apendicite agudo. Que é a inflamação aguda do apêndice. Matriz 3, só falta a descrição. E aí você falou que na luz estava congestionada, porque eu tenho infiltrado. Na luz do apêndice eu consigo identificar a hemorragia, que são os eritrocitos, por isso que está um pouco vermelho, né? Eu tenho essa hemorragia e restos necróticos também indica dano tecidual severo. Eu tive a inflamação e para a luz do meu apêndice eu tive hemorragia e tenho células. Na mucosa, o que é que eu vou ter? Ulceração. É como se fosse um quiste, como se fosse uma solução de continuidade. Eu vou ter uma úlcera na mucosa do apêndice, que eu posso colocar assim também. Eu colocaria, na descrição eu colocaria mucosa, certo? Submucosa, muscular, certo? E serosa. Aí do lado eu escrevendo. Na mucosa, o que é que eu encontro? Ulceração, ou seja, perda da capa epitelial. E qual é o epitélio aqui? Cilíndrico, simples, com células caliciformes. Por isso que a gente vê no túbulo aqui, ó. Aqui é um túbulo. Ó, núcleo basal, núcleo bem basal e, ó, o citoplasma mais alto. Cilíndrico simples. Então, a epitélio aqui é cilíndrico simples. Aí eu vou ter o quê? Uma ulceração, ou seja, a perda da camada epitelial, na mucosa. E na submucosa? Ó, tá aqui, eu vou escrever aqui, né? Na submucosa, nódulos linfóides. Por quê? Eu tenho que lembrar que no apêndice, como no ilho, eu tenho placas de Peia, entre aspas, que são nódulos linfóides. Então, na submucosa, eu tenho nódulos linfóides. Se colocar esses quatro achados, alcance e sobe, o professor vai saber que você estudou. Ou que tem noção do que está fazendo.
Mucosa, ulceração, submucosa, nódulos linfóides. Na muscular, pessoal, quando eu tenho apendicite aguda, eu já vou ter um infiltrado inflamatório agudo. Na muscular eu tenho infiltrado inflamatório agudo. E quando eu falo de infiltrado inflamatório agudo, quem é que está na inflamação aguda? O neutrófilo. Então eu tenho infiltrado inflamatório agudo por neutrófilo. E na serosa, vasos hiperemiados e edema. Tá certo? E aí eu matei a última lâmina da P1, tá? Então o que é que tem que lembrar aqui? Sempre, em todas. Lembrar qual é o órgão. Lembra o órgão. Bateu o olho no órgão, mata o restante. E vai ordenando. Pega a folha, bota órgão, processo, descrição e diagnóstico. Bateu o olho, leva um minuto olhando até encontrar qual é o órgão. Bateu o olho, tem certeza qual é o órgão? Botou o órgão, o resto você vai por eliminação. Aí vai para processo e diagnóstico, ou primeiro diagnóstico, porque se bate o órgão, só tem aquele diagnóstico para aquele órgão. Exceto do coração, que a gente viu que pode ter duas. Mas os outros todos, se não for coração, você já consegue matar órgão e diagnóstico. E memoriza o processo. Porque a descrição volta, olha de novo, e um ou dois achados, três achados, o professor vai aceitar e vai bater. Ponto fechado para você.